versículo 13. Certamente uma passagem muito conhecida entre o povo de Deus e também entre aqueles que são ouvintes da palavra. O versículo 13 de Mateus capítulo 5 diz o seguinte: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, por que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quero me ater somente nesse versículo, e na próxima semana iremos para o versículo 14. É muito interessante como o Senhor Jesus Cristo traz elementos do nosso cotidiano para trazer à tona o nosso conhecimento, o nosso entendimento, o que Ele quer trazer através da sua palavra. Muitas vezes Ele conta parábolas, Ele conta muitas histórias, e aqui Ele usa um elemento muito conhecido por muitos, talvez por toda a humanidade, o sal. É interessante que o sal, você para as donas de casa, parece ser algo desprezível, né? Porque você só se lembra de comprar o sal quando ele se acaba. Quando acaba o saleiro todinho, você acabou o sal. Ninguém vai para o mercantil e faz o mercantil e compra um quilo de sal. Dificilmente. Mas primeiramente eu quero falar aqui algumas coisas. Aqui não é colégio, mas eu tenho que explicar algumas coisas, o porquê que Cristo usou o sal. Primeiramente, de onde vem o sal que nós usamos? O sal da terra. Ele vem das pedras do fundo do mar, que elas se soltam das pedras e vai formando o sal e se dilui na água do mar. Por isso que a água do mar é muito salgada. Então ele vem lá do fundo, das profundezas dos oceanos. E é interessante que quando Cristo usa o sal, Ele quer mostrar para nós que, apesar que parece que muitas pessoas não dão valor para nós, mas Ele sabe o verdadeiro valor da nossa vida. Porque Ele sabe mais do que ninguém, até mesmo do que nós mesmos, de onde nós viemos, da profundeza da criação de Deus. Nós viemos lá do íntimo da vontade de Deus. E Deus sabe o nosso verdadeiro valor. E Ele usa aqui o sal porque nós viemos lembrar que o sal é um elemento usado cerca de milhares de anos atrás. Quando se começou a se fazer a agricultura, a colher o feijão, colher o arroz, coletar o alimento da terra, o homem já usava do sal. Ele comia a carne e começou a perceber que os alimentos, certos alimentos, davam um sabor diferente quando se usava o sal. E é interessante que os soldados romanos, eles recebiam parte do seu salário com quilos de sal, com pedras de sal. Por isso que veio a palavra salário. Veio disso. Os soldados romanos recebiam pedras de sal. E no Antigo Testamento, o sal simbolizava, de certa forma, para o povo hebreu, a purificação, a perenidade da aliança de Deus para com o homem. Por esse motivo que quando Deus deu a ordem para aquele povo, aquela família, sair da cidade de Sodoma e Gomorra, e não olhe para trás, porque senão virará uma estátua de sal, e aquela mulher desobedeceu ao Senhor, ela quebrou
a aliança com Deus, desobedeceu a sua ordem, e ela virou uma estátua de sal. As crianças mesmo até sabem disso, que a mulher de Ló, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O sal, os hebreus tiravam o sal da água do mar, eles coletavam o sal através do processo bem interessante, mas eu não vou me ater a isso porque não interessa. Mas quando eles coletavam o sal no mar, vinha várias coisas misturadas com esse sal. Era necessário fazer um processo de purificação. E aí quando eles faziam todo esse processo, aparecia um certo sal que era insípido, porque esse não tinha como, de certa forma, separar, purificar. Eles estavam misturados e eles não tinham sabor. E o que eles faziam com esse sal? Eles pegavam esse sal e guardavam, eles não jogavam fora. E para que servia esse sal? Eles usavam para quando no templo, na época do inverno, e que em Jerusalém, em alguns momentos raros, nevava, o piso do templo, que era de mármore muitas vezes, ficava muito escorregadio. Então eles pegavam esse sal que não servia para nada e estendiam sobre todo o piso do templo, para que as pessoas não pudessem escorregar. Então as pessoas pisavam ali, não escorregavam, e o sal também de certa forma tirava a umidade do chão. E então era para isso que servia o sal insípido, para ser pisado pelos homens. Por isso que Cristo fala que para que serve? Nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele era jogado, desprezado. E é interessante que o povo hebreu tinha o entendimento que o sal era um sinal de purificação. E a igreja católica, eles usavam antigamente, hoje não usam mais, a não ser que seja a ortodoxa, mas a apostólica romana não usa mais. Eles chegaram a usar um tempo, quando eles batizavam as crianças recém-nascidas, eles colocavam pedras de sal na boca da criança, com a esperança que isso ia fazer com que purificasse os lábios daquela criança. Era um sinal de purificação. Como eles tinham o entendimento que o sal simbolizava a purificação. Alguns judeus usavam o sal como um sinal de aliança. Quando eles fechavam um negócio com alguém, eles pegavam a pedra de sal, de certa forma grande, e entregavam para aquela pessoa em sinal de que aquela aliança foi feita. Então tinha várias simbologias o sal no Antigo Testamento, na antiga história. Mas sabemos que hoje nós entendemos claramente que o sal tem várias funções. Primeiramente, já sabemos que ele é usado para preservação. Antigamente, quando não se tinha geladeira, o que se usava para preservar os alimentos? A carne, aquilo que era altamente perecível, se usava o sal. Então, às vezes o sal grosso, para purificação, preservação, conservação do alimento. Então quando o Senhor fala aqui, vós sois o sal da terra, e é interessante, eu abro aqui um parênteses, ele não fala que você é semelhante ao sal, ele fala que você é sal. Vós sois o sal da terra. Vós não sois o sal do céu, vós não sois o sal lá das profundezas do inferno, vós sois o sal da terra. Então aqui simbolicamente ele fala que nós temos um papel aqui nesta terra, nós temos uma função, nós temos uma incumbência que ele coloca em nossas mãos, é ser sal nesta terra. E qual é a função do sal? Primeiramente, preservação, conservação. Por que hoje o mundo está como está? Porque não se está mais preservado aqueles valores que a Bíblia nos traz como os valores de Deus, da família, da
do amor ao próximo, da preservação daquilo que Deus nos traz como essência do seu Evangelho, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós temos esse papel de preservar isso aqui nesta terra. Não aconteça o que acontecer, não importa o contexto que nós estejamos, nós temos o papel de preservar aquilo que é pregado no Evangelho, aquilo que é trazido através da sua palavra. Nós somos defensores do Evangelho, nós somos defensores da palavra de Deus. Não podemos achar nossa cabeça diante daquilo que o mundo nos traz, muitas vezes querendo distorcer a palavra de Deus. Não podemos aceitar isso. Temos que usar aquilo que temos em nossas mãos para preservar a palavra de Deus. Temos o papel de sermos conservadores. E hoje nós vemos que está cada vez mais notório essa polarização daqueles que não querem nada com aquilo que é conservadorismo e daqueles que querem viver um liberalismo completo, onde o que importa é que eu seja feliz, o que importa é que eu faça o que eu bem entender na minha vida. Mas nós, como cristãos, temos o papel de sermos conservadores, de conservar o Evangelho, de conservar a palavra de Deus, de conservar aquilo que o Senhor nos traz como padrão de vida. Segundo, dar sabor. O sal ele é colocado, pitadas de sal é colocado no alimento para dar sabor ao sal. Quem aqui já comeu um arrozinho branco sem um pico de sal? E quando é salgado demais? Então o sal ele tem o papel de dar sabor na medida certa ao alimento. Então nós temos o papel também de dar sabor a este mundo, para as pessoas olhar para nós e ver que há algo de muito interessante, que há algo de muito belo, que há algo de muito poderoso em nossa vida, que as pessoas desejem também isso. Terceiro, quem aqui às vezes come aquela carne de sol, bem salgadinho, né? Não dá sede? Por que dá sede? O sal. O sal, biologicamente falando, quando você bota o sal na sua boca, ele puxa toda a água que estiver naquele local. É por isso que às vezes, quando você tinha um ferimento quando era criança, e eu lembro que falavam isso para mim, quando cortava, você coloca sal, que vai sarar. Por quê? Porque o sal ele tira toda a umidade, e a umidade que traz e prolifera aqueles bichinhos que muitas vezes estão no alimento, aquelas larvas. Então o sal ele dá sede. Você tem gerado sede para o povo lá fora? Você tem, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pelo seu caminhar, tem gerado sede para o povo lá fora? Sede de quê? Da palavra de Deus? João capítulo 4, o que nos diz? O que nos conta? A história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, à beira do poço de Jacó. No versículo 10, Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como que atirar e o poço é fundo. Onde pois tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna.
É esta água que temos que oferecer para o mundo, é isso que temos que gerar como sede para o povo lá fora, de ter sede de buscar esta fonte, de buscar essa água de fonte inesgotável, que é Cristo Jesus. Nós, no nosso comportamento, no nosso agir de vida, temos que gerar essa sede para o mundo, e não o contrário. Temos que fazer com que as pessoas lá fora percebam em nós e que necessitem buscar ao Senhor através do nosso testemunho de vida, gerar sede neles. Quarto, o sal simboliza aliança. Como eu falei no início, os judeus, quando terminavam e faziam um negócio, eles davam uma pedra de sal e fechavam aquela aliança com aquela pedra de sal. O sal também simboliza aliança, que jamais venhamos quebrar a nossa aliança com Deus, assim como aconteceu com Adão, e que pagou um grande preço, que foi restrito, foi privado do jardim do Éden, e não podia mais usufruir da árvore da vida, porque quebrou a aliança com Deus. E o Senhor quer renovar alianças aqui, o Senhor quer fazer alianças aqui. Ele quer colocar em suas mãos uma pedra de sal e fazer uma aliança contigo. Quinto, o povo hebreu antigamente, quando eles iam fazer os sacrifícios, eles também usavam o sal em alguns animais que eles usavam como sacrifício. Eles usavam do sal para apresentar o sacrifício. Então o sal também tinha esse papel de oferecer o sacrifício diante de Deus. Então o sal tem essas 5 funções. E olhe para dentro da sua vida se você representa algo nisso para o mundo lá fora. Porque quando o Senhor fala aqui em Mateus capítulo 5 sobre isso, sobre o sal, é olhando para nós e dizendo: você é sal da terra, você tem uma função neste lugar, você tem um papel. E é interessante que o sal, na medida certa, mas se o sal for colocado na medida errada, aí também é problema, porque a falta do sal também é problema, porque a comida fica insossa, o alimento não se preserva, não há aliança, não se causa sede. Mas o excesso de sal também tem seus problemas. Quem aqui não tem pressão alta? A pressão alta, inclusive, biologicamente falando, é porque o excesso de sal que tem no seu organismo, você de certa forma engrossa o seu sangue, e aí a pressão sanguínea aumenta. Então aquele colocado em excesso também é maléfico, faz mal. Então o sal colocado na medida errada, ele mata, e ele não serve. Então quando você for ser sal na terra, procure e busque na medida certa, porque tem pessoas que às vezes querem ser tanto uma coisa, coloca tanto peso sobre as costas de alguém, que aquela pessoa não quer nada com o Evangelho, porque ela não suporta tamanho peso, tamanho fardo que é pesado, tamanho jugo que também é pesado. Na pregação, por exemplo, se você vai pregar para jovens, você tem que usar a linguagem de jovens. Se você vai pregar para crianças, você tem que usar a linguagem de criança, para que elas possam compreender, para que elas possam se contextualizar. E não você querer falar com palavras muito bonitas, muito cheias de teologia, e as pessoas não entenderem nada. Você vai pregar no culto público, você tem que usar termos que o povo que não conhece a palavra de Deus possam entender. E não ter aquilo, colocar muito conhecimento, é claro, no sentido muito teológico, e acabar que as pessoas não entendam nada. Mas no comportamento, quando você dá seu bom testemunho, mas que você dá o bom testemunho, mas não condena as pessoas por causa que as pessoas não estão fazendo conforme você está fazendo, você às vezes quer ser juiz das pessoas,
dar o bom testemunho. E é interessante que o sal, para ele surtir efeito, o sal, quando está lá no saleiro, ele serve para alguma coisa? Ele tem alguma valia? Não, não tem. Ele só serve se ele estiver aonde? Junto com alguma coisa. Você que muitas vezes fala assim: não, eu não posso estar naquele lugar porque eu sou o sal da terra. Mas o sal sozinho ele não serve. O sal isolado ele não serve. Ele tem que estar junto para poder surtir efeito, para poder gerar sede, para poder preservar, para poder conservar, para poder fazer aliança. Ele tem que estar junto. É claro, não pode estar misturado. É diferente. Misturado é uma coisa, junto é outra. Você está ali junto com seus amigos, e aí no momento desse começa a ter alguma conversa que não vai para um caminho muito legal. E aí você vai dar o seu bom testemunho. Você usa do seu ser cristão e ser sal naquele momento. Mas se a conversa continua e você vê que não vai mudar, você vai se misturar? Não. Você vai se abster e vai se retirar. Mas você deu a sua pitada de sal. Você plantou uma semente. Você colocou algo de Deus ali naquele lugar. Então ele precisa estar junto para ter efeito. João capítulo 17, versículo 15. A oração de Jesus pelos discípulos, versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus não pediu para os discípulos serem tirados do mundo. Isole-eles do mundo, preserve eles fora do mundo. Não, eles têm que estar no mundo para pregar o Evangelho, para fazer o ídolo do Senhor. Nós estamos aqui nesta terra porque nós temos uma missão, nós temos um papel que Deus colocou em nossas mãos, que é ser sal na terra e trazer o Evangelho para aqueles que necessitam desta palavra. Ser sal da terra. Vós sois sal da terra, porque vós sois aquilo que o Senhor colocou para conservar esta terra. Por que o Senhor não tinha ainda, quando Abraão começou a conversar e indagar ao Senhor sobre Sodoma e Gomorra, por causa da família de Ló? Se eles ainda tiver 10 justos, então assim mesmo destruiria? Não. Tivesse 5 justos? Também não. Tivesse somente um? Também não. Ou seja, nós estamos aqui nesta terra porque Deus colocou nós aqui nesta terra para preservar essa terra, para sermos sal desta terra, para conservar a sua palavra, o seu Evangelho, a sua igreja. É por isso que estamos aqui ainda, até o momento que Deus permitir, que vê que agora estamos preparados para sermos levados para morar com Ele nos altos céus. Mas Cristo fala que se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, pode ser que alguém aqui esteja sem sal, esteja sem sabor, esteja insípido, esteja insosso, sem graça. Às vezes tem aqueles termos que o pessoal fala assim: aquela menina é tão bonita, mas é tão sem sal, né? Aquela menina é tão bela, mas não tem graça nenhuma. Sem sal, sem sabor. Como é que o sal perde o sabor? Quando ele se mistura. Como eu falei no início, quando os judeus tiravam o sal, os hebreus tiravam o sal do mar, e aquela parte que não conseguia se separar estava tão misturado, que ele perdia o sabor. Ele não salgava mais, não preservava mais, não gerava mais sede, não servia para aliança, não servia mais para nada, a não ser para ser pisoteado, pisado pelos homens. E o sal, quando ele
ele perdia o sabor, ele ficava sem sabor, ele ficava grosseiro. Mais grosseiro que aquele sal grosso que a gente usa para churrasco. Por isso que às vezes quando você vê aquela pessoa que não tem mais sabor, que não tem mais o Evangelho na sua vida, é uma pessoa às vezes grosseira, arrogante, amarga, que não vê mais nada de graça na vida, não vê mais nada de alegria, de felicidade na vida, só vê tristeza, rancor, só vê ódio, só vê desgraça. É assim que acontece quando alguém perde o sabor, vira um sal insípido, porque se misturou. Que não venhamos nos misturar, venhamos preservar aquilo que o Senhor nos deu, que foi a sua palavra, que foi a sua graça, que por amor a cada um de nós morreu na cruz do Calvário e nos alcançou através de Jesus Cristo, e que nos alcançou e que nos deu a oportunidade de ter nova vida, e vida em abundância, e vemos isso como esperança de vida, e vemos e temos a convicção que isso é a nossa esperança. E se caso você chegar a perder o sabor, ficar e virar um sal insípido, insosso, e agora não tenho mais jeito, só vou servir agora para ser pisoteado pelo mundo, pelas pessoas e ser jogado. Não. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Como restaurar um sal que não tem mais sabor? Como restaurar aquilo que virou insosso, insípido? Marcos capítulo 9, versículo 19. Desculpa, meus irmãos. Hebreus capítulo 12. Versículo 29. Só há uma forma de você voltar a dar sabor àquele sal que está misturado, sem sabor. Versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando se coloca o fogo no sal que está misturado, uma temperatura alta, você consegue separar aquilo que não é sal do sal. E ele volta a ter o seu verdadeiro sabor. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus devolver o sabor que tem a sua vida. Porque Ele sabe o verdadeiro sabor da sua vida. Porque foi Ele que te formou, foi Ele que te criou, foi Ele que te fez, foi Ele que te formou e colocou na sua vida fôlego de vida. E pode ser que alguém aqui esteja nessa situação de estar sem sabor, estar insosso, mas o Senhor quer restaurar aquilo que foi perdido, o Senhor quer restaurar aquilo que se perdeu. Porque Ele é fogo consumidor. Aquilo que não agrada ao Senhor, Ele vai retirar, vai repreender e vai trazer de volta o verdadeiro sentido da sua vida.
Ele vai colocar em suas mãos aquilo que você perdeu. Ele vai repor aquilo que você, por causa da sua quebra da aliança, você perdeu. E esse todo o projeto que Deus realizou através de Cristo, concretizou com seu Filho amado. E quando ele fala que nós também somos sal da terra, e é interessante que quando você come a comida salgada, eu pergunto, você vê o sal na comida? No arrozinho branco lá, no feijão bem temperado, você consegue ver o sal? Mas você sente o sal? Que não venhamos querer aparecer tanto, que não venhamos querer tanto aparecer a nossa imagem, mas sim se humilhar na presença de Deus, para que Ele venha transparecer em nós, através de nossa vida, para que Ele seja glorificado, e não a nossa vida, e que nós não venhamos aparecer, mas que Ele venha aparecer, como louvou que os varões louvaram aqui, que a fumaça me esconda, porque que somente Deus venha aparecer, somente Deus seja glorificado, somente Ele seja adorado. Aleluia! Porque a partir do momento que você quer aparecer mais do que Deus, você deixa de ser sal, você deixa de salgar, deixa de colocar sabor, você está se enchendo de orgulho. E o Senhor quer restaurar. Ele quer preservar a sua vida. Ele quer conservar aquilo que Ele criou. Ele quer cuidar daquilo que Ele criou. Por isso que Ele fala: vós sois o sal da terra. Que Ele cuida de nós. A igreja fique de pé.